a bela explanação do professor Oliveira Soares a respeito do histórico desse conflito. Presta atenção no que eu vou falar antes de a gente começar. Observe o histórico que o Oli vai trazer antes de você sair levantando bandeirinha daqui, bandeirinha dali, tá? Esse histórico é complexo e exige muita atenção e exige que você tenha bom senso, tá? Oli, o microfone está contigo. Começa aí para nós, por favor. Então, primeira coisa que a gente sempre tem que esclarecer... Câmera no Oli, por favor. O que é judaísmo, o que é sionismo. Judaísmo é a religião, sionismo é a criação de um Estado judeu. Então, o primeiro panorama que a gente tem que ter em mente é exatamente esse. Nem todo sionista é judeu, mas todo judeu é um sionista. Outro ponto interessante que a gente tem que levar em conta sempre é muçulmano é uma coisa, terrorista é outra. Nem todo muçulmano é terrorista, mas normalmente, quer dizer, nem todo terrorista é muçulmano, mas alguns muçulmanos é que são terroristas. Então, nesse contexto que você tem no Oriente Médio hoje, esses terroristas são muçulmanos, mas nem todos aqueles que professam a fé muçulmana são considerados terroristas ou seriam terroristas. Então, essa seria a primeira ideia que a gente tem que ter. Ou poderia colocar aqui também que nem todo palestino é do Hamas. Nem todo palestino é do Hamas. Exatamente. O palestino é uma coisa, o Hamas é outro. O Hamas é um grupo. O Hamas é um grupo, o Hezbollah é outro, o Talibã é outro, Al-Qaeda é outro, o Jihad Islâmica, o ISIS, são todos grupos que vão surgir desse contexto. Detalhe interessante, classificados como terroristas, apenas o ISIS, o Al-Qaeda e o Boko Haram. Esses três são classificados pela ONU como sendo simplesmente terroristas. Os demais, não. O grande pepino que você tem quando você luta com terrorista é você ter uma coisa muito simples. Primeira coisa que você precisa do seu inimigo é bandeira e uniforme. Se o seu inimigo não tiver bandeira e uniforme, não lute com ele. Não lute com ele porque a sua luta será em glória. Ela é uma luta em glória por quê? Porque você está sujeito a ataques que você não sabe de onde vem. Então esse é o primeiro raciocínio. Então se você não sabe de onde vem o ataque, esse é o grande problema que você terá. E é muito fácil, perdão, a gente entender isso, porque quando você joga a bola, a primeira coisa que você precisa para jogar bola é um time com camisa e um time sem camisa. É uma coisa, a bola nem é necessária, uma tampinha servirá de bola, mas o com camisa e sem camisa são os elementos primordiais para você saber quem são. Então a primeira ideia que você tem é essa. No histórico do Oriente Médio, a primeira situação que você tem, aquilo ali fazia parte do Império Turco-Otomano. Então o Império Turco-Otomano era parte integrante do chamado Oriente Médio. O grande detalhe é que você tem a partir do final da Primeira Guerra Mundial, chamado Sykes-Picot, o acordo é feito, desmembrou-se alguns impérios ao final da Primeira Guerra Mundial, Império Turco-Otomano, Império Alemão, Império Russo, esses impérios todos, Austro-Húngaro, eles simplesmente foram diluídos. Então, essas áreas passaram para as partes vitoriosas, leia-se França e Inglaterra principalmente. Aí o que vai acontecer? Entraram como sendo protetorados daquilo que seria uma área inglesa. Aí nesse panorama, já em 1917, a Inglaterra, através da Declaração de Balfour, havia aventado a possibilidade de você ter na região um Estado judeu. Essa que seria a situação. A perseguição ao judeu sempre existiu, desde que se tem notícia, desde a questão da morte de Cristo, o judeu sempre foi perseguido. Durante o mundo medieval, com mais intensidade em algumas áreas europeias, no mundo moderno, com muita intensidade na própria Europa, então o pensamento antissemita é muito presente, tanto é que desde a época que eles sofreram várias diásporas no decorrer do caminho, mas a partir do momento que a Espanha os expulsou, eles passaram simplesmente a se voltar mais para o comércio de diamantes, porque era muito mais fácil quando eu fugia e levar a minha riqueza. Aí, com o advento da Segunda Guerra Mundial, surgiu uma comoção internacional em relação a isso. Aí, então, surgiram duas propostas via ONU. Se fazer um Estado judeu e se fazer um Estado palestino. E Jerusalém como área internacional. Essa era a proposta. 52% das terras ficariam para Israel, 48, 49% para palestinos, e esse 1% seria administração internacional via ONU, que é Jerusalém, que é interessante para cristão, para muçulmano e para judeu. Até aí coisa caminhou, foram para votação, diferente do que eu escutei hoje, não é o árabe que não aceitou a criação do Estado palestino. Quando se fez a votação, o que o muçulmano foi contra? Você dar a independência ao Estado judeu e mantê-los sob protetorado internacional.
É isso que eles não queriam. Então, simplesmente proclamou-se a independência daquilo que seria o Estado judeu. A partir daí, inicia-se a guerra pela posse de territórios. Dentro desse contexto, Israel, numa tentativa de proteção, aumentou o seu território. A grande situação que você tem em relação à Guerra dos 6 Dias, 1967. Qual é o grande abacaxi ali? É você estender o seu território, avança sobre a região da Península do Sinai, para ter acesso àquilo que é o Canal de Suez, avança sobre a faixa de Gaza, avança sobre a Cisjordânia e avança sobre as colinas de Golã pertencentes à Síria. As colinas de Golã têm água, que é o que interessa para nós aqui. Por isso que Israel desenvolveu muito a indústria de dessalinização da água do mar. A partir daí, 73, o novo conflito, a questão do chamado dia do Yom Kippur, tentaram vários processos de pacificação. Os mais famosos, Camp David em 79, ali se reconheceu a ideia de que existiria fronteira entre Egito e Israel. Haveria fronteira. O Tratado de Oslo de 93 reconhece o direito de existência, mas não ali. Então aí começam essas grandes questões que você tem em relação a essa questão do Oriente Médio. Em 2003 o projeto chamava-se Mapa da Estrada. Nós iremos construir aquilo que seria um Estado palestino a partir de 2005. Não se criou. Ariel Sharon, na troca de paz por terra, propõe, eu vou tirar unilateralmente os assentamentos de Gaza, que é o que ele fez, tirou os judeus de Gaza e colocou simplesmente na Cisjordânia também. Então a Cisjordânia tem vários assentamentos judaicos, facílimo da gente entender, um monte de muçulmano, eu coloco um judeu lá no meio. Vai apanhar. Então eu coloco soldados ao redor. Então você cercou Gaza é cercada por muros e cercas e telas, e na região da Cisjordânia é feito um muro. Só que o controle de acesso é feito simplesmente por Israel. Então essa é a questão que nós temos envolvendo a criação do Estado. Os grupos terroristas em si não discutem a questão do território, discutem a questão da existência do Estado de Israel. O que tem que se levar em conta, os grupos ditos terroristas, embora a ONU só reconheça as 3, tá? Mas esses grupos não são amigos entre si. A exceção é o Al-Qaeda e o Talibã. A Al-Qaeda e o Talibã são parceiros, o resto não. Todos eles são inimigos entre si, vírgula. Porém, eu sou contra Israel e eu sou contra os Estados Unidos. Nesse caso, nós nos unimos. Todos os grupos, do meu inimigo é meu amigo. Todos os grupos são grupos regionais, exceção feitas ao Talibã. Desculpe, ao Al-Qaeda. O Al-Qaeda é uma organização global. Então nós podemos estar aqui e de repente o Pablo ser da Al-Qaeda, porque não existe uma questão de regionalização. Diferente, por exemplo, o Hezbollah está no sul do Líbano. O Hezbollah, ele está na região, o Hamas está na região que você chama de Gaza. Você pega o Fatah, ele está na Cisjordânia, entendeu? Então o Hezbollah também está na Síria. Por exemplo, a questão da guerra que existe na Síria hoje não se resolveu ainda, por quê? Porque o Hezbollah é parceiro que surge do Irã e da Síria. Mas, ao mesmo tempo, os outros grupos não são parceiros. O Hezbollah já ofereceu ajuda. O Hezbollah ofereceu ajuda agora para aquilo que seria o Hamas. Porque existe um inimigo comum. E hoje de manhã a Reuters publicou que o Hezbollah assumiu a autoria de um ataque a Israel. Porque aí vejam só, pode se estender? Pode, porque daí nós temos que ver o seguinte, o ataque é feito a partir do sul do Líbano. Então, a partir do momento que Israel se defende, ele joga bomba no Líbano. E o Líbano grita do outro lado, mas eu não tenho nada a ver com o peixe. Então, por que não tem nada a ver com o peixe? Por que eu estou sendo atingido? Então, ele envolve vários países que estão ao redor. Muitos colocaram que o Hamas estava ressentido pela aproximação entre a Arábia Saudita e aquilo que seria Israel. Aí surgiu uma conotação interessante, a questão do gás que nós temos em Israel. Então, haveria interesse econômico por parte da Arábia Saudita nessa exploração. Então, existem várias outras vertentes acopladas a isso, tá? Evidentemente, como você mesmo disse, começou a guerra, a verdade morreu. A verdade morreu, a partir daí começam as narrativas, tá? Alguns grupos hoje, eu comecei a ver as notícias hoje, era em torno de 4 horas da manhã, porque a diferença é 6 horas de fuso horário, então dá para ver muita coisa. Mas muita gente fazendo comentários e atribuindo ideologias a partidos, entendeu? E a grupos dessa forma. Não existe a ideologia direita-esquerda.
E também não é uma guerra religiosa. Teve um jornalista hoje defendendo uma guerra religiosa, e ele utilizou a expressão jihad, que a jihad é uma guerra santa, e realmente ela o é, mas não é guerra de conversão. Uma guerra santa funciona assim: eu sou católico, ele é budista, você é espírita. Aí simplesmente a minha guerra contra vocês é santa. Eu sou evangélico e vocês dois são católicos, a minha guerra contra vocês é santa. Por que a minha guerra é santa? Porque Deus me protegerá. Ou Deus, ou Alá, ou Confúcio, o Buda, o cavalo de São Jorge, sei lá no que você acredita, mas ele me protegerá. Aí você vai dizer assim: mas Oli, eu sou lutador de Muay Thai, o Pablo é lutador de boxe, você vai vencer nós dois? Eu vou vencer vocês dois, porque a minha guerra é justa e Deus me protege. Aí você dirá para mim: mas e se você perder? Bom, se eu perder é porque a minha guerra não era justa aos olhos de Deus. Isso é a jihad, e não uma guerra de conversão. Teve um idiota hoje que disse que eles querem converter o judeu. Não existe conversão. Não é conversão. Não é nada. É eliminação. Né? É que a ideia de você eliminar o Estado, porque eles não querem o Estado ali. O Estado ali. Se você pegar, por exemplo, as áreas que eram ocupadas pelos palestinos, elas foram sendo reduzidas, mas também não é um extermínio palestino. Se você pegar a população palestina em 48 e hoje, ela é maior. Então não é uma guerra de extermínio, como alguns partidos brasileiros andaram colocando, você entendeu? Inclusive Israel é menor do que na época. Então o que você acaba tendo aí é que existe uma versão que cada um faz a sua versão politizada. Nada justifica o ataque. Agora começou a surgir a situação de que nós temos 40 crianças encontradas degoladas. Meu Deus. Eu recebi uma imagem, por exemplo, de uma mulher que teria sido degolada em cima de uma caminhonete. Eu não sei se é dessa época ou não, mas se você pegar todas as atrocidades que são cometidas, é em nome de uma ideia de que você deve eliminar o Estado.